Olá, eu sou o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, e eu gostaria aqui neste momento de ter um bate-papo com você, alguns minutinhos para a gente tratar de um tema embaraçoso tanto quanto importante, que é o tema do dinheiro. E aqui entendendo que o dinheiro nunca é um fim em si mesmo, mas é um meio, inclusive para que a igreja continue a sua obra de evangelização. Esse bate-papo é muito motivado, e você que já acompanha as redes sociais do santuário ou já me conhece há mais tempo, sabe que eu gosto de uma boa prosa e de uma fala sincera, onde é possível tratar sobre qualquer tema sem medo, sem reservas, podendo assim expor o coração e chegar à verdade das coisas. Já há um tempo, nós temos sofrido algumas críticas no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade com relação ao valor de preservação. Do ponto de vista, mas como que uma igreja, que tem que ser um espaço de acolhida, pode cobrar a entrada das pessoas? E aí eu pensei, que tal poder conversar e dialogar assim, com muita tranquilidade, sobre a relação da igreja com as finanças? Pois bem, vamos por partes. Vamos fazer um histórico. Nós aqui no Brasil já estivemos sobre aquilo que era chamado o regime do padroado, que era de uma relação muito imbricada entre a igreja e o Estado, onde o Estado, na época Império, dispunha de recursos financeiros e até mesmo de algumas diretivas a respeito, por exemplo, de nomeações. Portanto, nessa relação imbricada, nós entendemos que o próprio Estado cumpria um pouco a função de manutenção da igreja. Pois bem, já não estamos mais neste tempo. O que se sucedeu aí num determinado momento é que no Brasil havia muitas congregações religiosas e muitas delas conseguiam, seja pela Adveniat ou pela Caritas, a manutenção de nossas paróquias ou de outras instâncias. Acontece que cada vez mais o que a igreja tem insistido e que nos faz recordar lá daquela que é uma orientação já no Antigo Testamento. Cada fiel é responsável a fazer parte da manutenção da igreja. Isto é, lembrando que este é um dos mandamentos da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades através do pagamento do dízimo ou desta contribuição que nós fazemos. Vamos então, tendo entendido este arco histórico no Brasil, ir à fundamentação já no Antigo Testamento. Vou dizer bem rapidinho, não se trata de uma exposição de exegese, mas de um bate-papo. Um pouco como a gente faz um papo de sacristia ou na sala da casa da gente. No Antigo Testamento, haviam as 12 tribos de Israel. Uma dessas tribos, que era a tribo de Levi, não recebeu uma parte da terra, porque era uma tribo toda dedicada ao ofício sagrado do templo. Portanto, as 12 tribos receberam, as 11 tribos receberam sua parte da terra e esta ficou sem. Então se retirava uma porcentagem, daí um dízimo, uma porcentagem dessas outras tribos para manter a tribo de Levi. Daí vem, desde o Antigo Testamento, este compromisso de que aqueles que se destinam ao culto, ao espaço do culto, aquele que se dedica mais diretamente à obra do sagrado, por não poder trabalhar e por abrir mão disso, recebe recursos das outras tribos para poder se manter. Essa é mais ou menos a raiz bíblica do dízimo. Se nós vamos lá ao Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, em Lucas 8, quando Jesus é acompanhado de mulheres que tinham recursos que auxiliavam na sua missão, ou na carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo faz a grande coleta de Jerusalém, para que assim Coríntios e outras comunidades por onde ele passou pudessem sustentar a igreja de Jerusalém em suas necessidades. Aqui está, portanto, mais ou menos assim, bem rapidinho e objetivamente, a fundamentação bíblica, e entendemos que a partir da Bíblia a motivação da igreja. Agora, por que essa fala é hoje cada vez mais importante? Porque até à luz de um diálogo que tive com amigos em algum momento, que disseram assim, olha, mas a igreja ela não pode arranjar outras maneiras para poder se manter? Ou o santuário não poderia, por exemplo, ter comércio, barraquinha e por aí vai para ajudar a sua manutenção? Sim, é lógico que a igreja pode fazer promoções de eventos, é lógico que no santuário a gente pode ter espaços que são destinados à compra, à venda de determinadas coisas, mas pense comigo, qual é a sua sensação quando você chega num santuário ou numa igreja que está cheio de comércio? Não dá um pouco a impressão de que ali se perverteu qual que é o objetivo?
Lembra um pouco daquela passagem da Escritura onde Jesus fica muito preocupado por terem transformado o templo, a casa de Deus, numa casa de oração, numa casa de comércio? Então, é lógico que o dinheiro é um meio para que a gente possa continuar fazendo a obra de evangelização, mas ele não pode em si ser uma atividade fim. Portanto, o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade pode ter comércio. Logicamente, o comércio ajudando a poder oferecer uma experiência de bem-estar para quem vem aqui. Uma área reservada para poder alimentar-se, considerando que nós estamos aqui num grande monumento natural e que, portanto, não se pode fazer refeições a céu aberto. Os animais poderiam comer coisas que lhe fariam mal ou gerando resíduos que pudessem contaminar a natureza, então espaços fechados. Mas o comércio, a venda, não é a atividade fim do Santuário Basílica de Nossa Senhora. Portanto, em primeiro lugar, o valor de preservação significa isso. Olha, lá é um lugar ermo, lá há vários funcionários, tem todo um serviço de mídia. Portanto, ao ir ao santuário, ao desfrutar do ponto de vista da beleza ecológica, do ponto de vista do patrimônio histórico, do ponto de vista da fé, é tão bom poder participar da missa do santuário. Em sendo padre, também me beneficio das graças deste lugar sagrado. Mas ao me beneficiar, eu também digo, faço parte, dou a minha contribuição, me alegro porque não só reivindico, mas também saio do santuário podendo dizer, olha, fui lá e dei a minha parcela de contribuição. Não do ponto de vista comercial, entende? Não é estou pagando para entrar, estou sendo cobrado, mas em podendo dizer que ao me beneficiar, sou também responsável, um pouco como funciona na casa da gente. Cada um de nós, esposo, esposa, filho, filha, é chamado a contribuir com alguma coisa e assim a partilhar daquilo que é seu, encontrando naquilo que é seu uma parte do nosso. E uma outra iniciativa também muito importante, ligada ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, é a família dos devotos de Nossa Senhora. Porque imagina, se as pessoas vêm aqui uma vez no ano, ou uma vez de tempo em tempo, ou alguns vêm aqui de fora, da Holanda, do Japão, dos Estados Unidos, uma única vez. Não há periodicidade de contribuição. Portanto, a família dos devotos é uma maneira de ter recursos de pessoas que, pela fé e em nome da fé, apostam em tudo aquilo que de belo é feito na casa de Nossa Senhora da Piedade e assim, com periodicidade, vão contribuindo. Contribuindo com o quê? Com toda a manutenção do espaço, contribuindo com os funcionários, contribuindo com os restauros contínuos que tem que ser feito, com todo o serviço de manutenção. Imaginem um lugar o tempo todo submetido às intempéries, é um lugar que a cada momento tem que fazer melhorias, hoje é tudo muito rápido, contribuindo com o serviço de evangelização. São milhares de pessoas que têm acesso à missa, a terço, a novena, papo de sacristia, salmo novo toda semana, retiro, graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, contribuindo com todo o patrimônio ecológico da Serra da Piedade, entendendo que a igreja é uma unidade autônoma, então não há recurso da parte do Estado, já que este santuário é cuidado com muito zelo, já desde há muito, pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Então entenda, a contribuição não é uma cobrança, não se trata de uma taxa ou de um tributo, mas se trata de uma consciência cada vez mais necessária. Todos nós que estamos unidos a Cristo, temos que ter e dispendiar recursos da nossa parte para ajudar a igreja que é o corpo de Cristo. E assim passamos ao dízimo no sentido estrito, que é a contribuição que somos chamados a dar também na nossa paróquia. O dízimo, para dizer de uma maneira muito bem resumida, tem que contar com duas coisas que são muito importantes. A primeira dela é a proporcionalidade. Uma coisa é a oferta. Eu vou lá e dou R$1, dou R$2, dou R$5, e que é muito importante. Lembremos do óbolo da viúva. Mas eu sou chamado também a me perguntar, olha, a paróquia tem gastos, tem funcionários, tem luz, tem manutenção, então eu vou dar uma ajuda que ela é proporcional. Pode ser os 10%, se alguém tiver condições disso, mas pode ser também uma quantia de 30, de 40, de R$50, e junto com esta proporcionalidade, entendendo que o dízimo é diferente daquela oferta que nós damos mais ou menos espontânea, como vamos à missa, tem que ter
proporcionalidade e tem que ter periodicidade. Ou seja, eu não posso contribuir agora, aí daqui a 2 meses eu contribuo, ou contribuo daqui a 3 meses, por quê? Porque os custos fixos da paróquia estão instalados. Continua a luz, continua o funcionário, continua a manutenção, continuam as despesas fixas. Então, estas 2 palavras, esses 2 P's, são muito importantes para a contribuição à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e para o dízimo ajudado na paróquia. Proporcionalidade, que a gente contribua tendo consciência de que tem que ser um valor que ajuda para a manutenção, e também a periodicidade, porque se contribuímos um pouco aqui e depois ali, e daqui a 2 meses ou não contribuímos mais, a igreja continua com a sua manutenção. E tudo isso, recordando mais uma vez, a igreja precisa da sua ajuda na campanha da família dos devotos, de Nossa Senhora da Piedade, na campanha do dízimo. Por quê? É porque não o comércio, porque esta ou aquela atividade não são atividade fim. Portanto, a igreja tem que tomar cuidado para que ela não se transforme num comércio. Aí sim se estabeleceria aquela crítica que alguns apresentam, porque a igreja teria que ficar vendendo outras coisas, nós padres teríamos que nos comportar muito na medida do comércio para uma coisa que, na verdade, é um compromisso e uma responsabilidade, um fazer parte de quem ama, de quem se beneficia e de quem, sobretudo, acredita na grande obra de evangelização da Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais e também da sua paróquia. Quero te agradecer pela atenção, dizer que foi uma conversa muito íntima. Coloque aqui nos comentários deste vídeo aquilo que você sente. Se você estiver assistindo pela TV, pela rádio, entre em contato conosco dizendo da sua alegria de fazer parte. Por isso, em última instância, o que quero dizer? Muito orgulho de poder ajudar a igreja, consciência de que não só recebo, mas que também sou chamado a contribuir, e um pedido para que todos nós possamos divulgar, para que cada vez mais pessoas conheçam, se encantem com o trabalho da igreja e assim façam parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, façam parte como dizimista na sua paróquia, façam parte ajudando a igreja em suas necessidades. Obrigado pela sua atenção e até breve.